Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Vamos lá para uma leitura. Espero que todos sejam bem, estejam ótimos. Vamos fazer na energia da Xamancaia, tá? Essa leitura, xamanismo, esse espaço, né, de transformação pessoal, de cura, de incorporação de códigos de luz divinos, de transformação num centro de ressignificação de toda a estrutura molecular de DNA, que o xamanismo trabalha, pelo menos o xamanismo angelical crístico, e os xamãs da luz, Kenitiahan, Águia Branca, todo esse centro de ancorar códigos de luz divinos nesse planeta ou fora dele, onde haja atuação. Vamos por opções. Primeira opção, maçã vermelha. Segunda opção, cristal multifacetado. Terceira opção, árvore de cristal. Quarta opção, ametista lavanda. Primeira opção, maçã vermelha. Segunda opção, cristal multifacetado. Terceira opção, árvore de cristal. Quarta opção, lavanda, ametista lavanda. Olha, eu te amo, te adoro. Primeira opção. Vamos lá, espero que todos estejam bem, sejam ótimos. Que a graça divina, o Santo Cristo pessoal de cada um, a divina presença eu sou, atue com muita força, muito poder e autoridade sobre suas vidas. Precisa trabalhar muito com lápis lazuli, quem escolheu essa opção, e com safira azul, tá? Para ancorar códigos de luz divinos, sirianos, pleiadianos, tá? Aqui é um momento de rever as coisas, de buscar discernimento, de buscar informação sobre tudo, o entendimento mais profundo das coisas, uma outra perspectiva. É o fazer algo apaixonado para Deus. Toda a necessidade de trabalhar a purificação da energia sexual, proteção, ancoramento da Merkaba de proteção sexual, purificação de troca de energia sexual na quarta dimensão, nas outras dimensões, vidas passadas, vidas simultâneas, vidas paralelas. E esse uso da energia sexual para a criação de algo apaixonado para Deus, tá? Que aqui é muito Raziel, o amigo de Deus, o segredo de Deus, todo esse centro de revelação divina, de sacrifício necessário em alguns aspectos, de renúncia ao eu material, ao eu inferior, de renúncia àquilo que te afasta da sua divina presença, ou desse ancoramento do seu Santo Cristo pessoal, no espaço superior, tá? Então aqui é o olhar, aqui é muito discernimento, uma nova jornada, uma determinação, tá? E aqui é o amigo divino que te auxilia nesse espaço de autoridade, poder, de ser defendido. Aqui fala muito dos poderes, seja de potestades, seja dos arcontes, questões que regem o plano da tridimensionalidade. Aqui é a proteção divina, o poder e a força divina, muito Hércules Amazon, a autoridade do bem-amado Mika, para te levar para o espaço de prosperidade, abundância e alinhamento. Mas aqui o ponto nodal são lições kármicas, um centro de atuação diferente, tá? Aqui é um trabalho muito grande de limpeza, de questões que envolvem julgamento, autojulgamento, crítica, autocrítica, exclusão, todo o centro draconiano de DNA e da existência, tá? Então aqui é o espaço de expansão dos códigos de luz, mas a retirada de códigos de luz reptiliano e draconiano, uma elevação de frequência, uma abertura de portais que a Shekinah vai trazer, ou já está trazendo novos planos, aventura, um avanço espiritual, mas que vem a partir de um centro, de uma iniciação, um espaço iniciático, um aprendizado muito grande, tá? Então, grandes desafios, vai abrir campos e portais de prosperidade, de potencialidade, de ancoramento, de estrutura. Tá um tempo de muito poder de manifestação e criação, então muito cuidado com os portais que você abre, pensamentos, regeneração, saúde, empoderamento e vitalidade. E aqui é um tempo de você se trabalhar para você vencer uma atração fatal aos portais negativos, ao espaço de escuridão, tá? Atração de eventos, pessoas ou situações que coloquem nesse centro de influências negativas, tá?
Então, o seu início de prosperidade, abundância, de estrutura maior é carretel, que vai te ajudar para você superar a influência de maus espíritos, tá? E aqui vem muita influência de energias reptilianas, draconianas, ataques espirituais, questões externas, que é o plano da tridimensionalidade, é o plano de densidade que nós habitamos, né? E que traz os desafios a serem enfrentados. Aqui fala muito de depressão, pessoas ou você com depressão da família influenciando, tá? O seu campo, e esse trabalho, né? De blindagem energética, blindagem emocional e de uma tendência melancolia, melancólica, depressiva. Tá? Então, esse espaço, né, a gente ora apresentando na mão da Divina Presença eu sou das pessoas que estão em depressão, pede para elas atuar no campo. Aqui é toda a abertura de portais de contentamento, de felicidade, mas é um espaço de transformação muito profundo, de regeneração, de renascimento. E parte disso é a forma que você se conecta com a própria sexualidade, a forma que você trabalha a sua energia sexual, tá? Aqui, toma cuidado com os desejos, tá? Ou com aquilo que lhe seja soprado no teu ouvido, digamos assim, tá? Como desejo, como aquilo que vem a drenar sua energia sexual, tá? Então, espaço de purificação da energia sexual, de cuidado com tudo que se refere à sexualidade e à criação, poder de criação. Tem coisas aqui muito boas que vêm na sua direção. Tem todo um caminho estruturado, tem a ajuda dos 7 arcanjos do Senhor, tá? Para você superar obstáculos. Mas os obstáculos, eles estão aí, vêm por questões kármicas, tá? Em vidas passadas influenciando o seu momento, o retorno kármico aqui negativo em alguns aspectos, mas que você ficar firme no centro de amor incondicional, naquilo que você pode oferecer para o universo, é isso que você vai receber do universo. E a chave para vencer obstáculos agora é o Sanat Kumara, é a sua ancestralidade cósmica, são os Melquisedeques, tá? São as ordens superiores, a ordem de Enoque, Metatron, Melquisedeque e de Micael, tá? Então, aqui é um centro de desequilíbrio, mas que vem para ensinar grandes lições, questões kármicas mesmo, tá? Então, invocar bastante Elahiá para te ajudar a trazer para um centro de equilíbrio kármico. Aqui é questão relativa, tem novidades na vida afetiva, novidades no que tange ao próprio propósito, mas aqui algum encontro ou algo apaixonante, um renascimento no relacionamento afetivo, de chama gêmea, de complemento divino aqui, tá? Um espaço de integração muito maior com o seu propósito, com a sua chama gêmea, independente de você estar conectada na tridimensionalidade com ela ou não, porque tudo para se manifestar ele precisa estar conectado nas dimensões superiores. Mas é que existe muito desequilíbrio na energia por conta de questões de densidade e que você carrega já e que vai sendo liberado, curado, transmutado, transcendido à medida que você vai dando passo, superando os obstáculos, os desafios, tendo consciência. Aqui a grande pegada é a consciência. Onde você errou, aquilo que traz no seu campo, questões que envolvam as vidas passadas. É o espaço de empoderamento e de transformação, é o centro de purificação do seu sistema, dos 4 corpos inferiores, para o ancoramento da sua estrutura divina, monádica, o ancoramento também de eu superior, pleidiano, venusiano, siriano, tá? Andrômeda, enfim, tem várias questões aqui. Aqui é um espaço de atuação da multidimensionalidade, mas aqui tem questões que envolvam karma, tá? Questões kármicas, questões de vidas passadas relacionadas a relacionamento, à escolha. E aqui o karma, ele está influenciando também no seu relacionamento de chama gêmea no momento. Então, é um espaço de transformação, de transmutação de tudo aquilo que é negativo, das relações tóxicas do passado, e que vai trazer um centro de união maior com o seu superior, com a sua chama gêmea, um centro de um trabalho coordenado. Os dias fáceis virão, mas agora, os próximos 3 meses, tem bastante desafios, tende a melhorar significativamente daqui 6 meses, e em setembro, tá? No equinócio da primavera,
tende a melhorar significativamente. Para esse centro de satisfação emocional, de realização, tá? De abundância, de criações abundantes, prosperidade, de uma transformação na forma de se conectar, numa transformação na forma de ação da sua chama gema com relação a você. Aqui fala de criação de estrutura também, a compra de algum bem, ou mesmo um avanço no quanto você ganha, na abertura de portais de prosperidade e de abundância, tá? E que vem para ti desse centro de devoção, de conexão com a bem-amada Mestra Nada, Maria Madalena, tá? Então, todo esse centro de aprender a operar com fogo sagrado, envolve para alguns que já trabalham com cura, processos de cura com Maria Madalena, com o fogo sagrado, com o feminino divino, sagrado primordial, Maria Madalena e o Cristo Miguel, Mestre Sananda, tá? Muito bem, porque é um espaço aqui de purificação mesmo, de realização de sonhos, de se tornar você num plano superior, trazer isso para o plano da matéria, trazer esse seu eu estelar, tá? Aqui todo um centro mesmo de muita realização, mas ele vem a partir desse espaço de trabalho, tá? Um grande fluxo de abundância. Muitas coisas serão trazidas, muitas chaves serão trazidas pela lei de fé, ok? E aí você vai precisar provar sua fé, né? Estabelecer essa certeza absoluta, esse compromisso absoluto. Entenda que tudo que a gente passa tem um motivo, tem algo a nos ensinar, tem uma lição kármica, tá? Então, tem muito relativo ao nó sul do seu mapa, tá? Nó do norte, todo o espaço de karma aqui, todo o centro de propósito, alinhado com propósito. Então, aqui é um avanço maior na limpeza kármica, cura kármica, limpeza ancestral, cura ancestral, que lhe permite acessar portais de criação e de abundância muito maiores, muito mais significativos, tá? Constância. A manifestação do paraíso na Terra. E é necessário mais proteção com o bem-amado Arcanjo Miguel, um espaço de alinhamento maior, tá? E um centro de dar passos que lhe permita estruturar o empoderamento aqui, tá? Então aqui é sobre poder e autoridade, sobre escolhas que denotem, que provem na prática, porque toda iniciação espiritual relevante, desenvolvimento espiritual relevante é sobre prática, não é sobre falar. A gente precisa ir aprendendo e aplicando, tá? E a partir dos desafios mesmo, iniciáticos, tá? Então, aqui é a questão das escolhas, de limpeza de vidas. Para alguns tem a ver com vidas gregas, situações onde houve triângulo, tá? Ou vidas onde você esteve muito... buscava uma liberdade de uma forma inconsequente, responsável, manifestou vários vícios, tá? Certo? E isso hoje vai precisar ter esse olhar, essa cura. Então, tem todo um espaço também dos excessos aqui, seja até mesmo excesso de trabalho, tá? Todo o espaço aqui, a odisseia que a sua alma percorreu sobre a Terra. Aqui fala muito do sistema de lealdades ou dos posicionamentos que alguns equivocados, tá? Contra o amor, tá? Hélios e Selene invertido. Então, todo esse espaço, né, de trabalhar com a energia solar, plexo solar, e que no passado não foi usado da forma correta. E aqui também a percepção, desenvolver a percepção do que é a intuição verdadeira, ou do que é uma intuição que vem a partir de um centro vibracional inferior, tá? Então, aqui tem todas umas questões que envolvam também pacto, contrato, associação ou dívida kármica relacionada a Hélios e relacionada a Selene, que vai precisar ser trabalhado, curado, transmutado, transcendido. Espaço de trazer para um centro de alinhamento qualquer abuso praticado, suportado, mas tem muito a prática de atos, seja de retaliação, seja de competição. Aqui é trabalho de sombra no nível hard, mas que vai te trazer justamente a oportunidade de acessar outras linhas de tempo, de acessar os senhores do tempo, para que possa trazer para essa linha de tempo coisas dos seus eus do futuro, tá? E é condição essencial, não tem como, mas isso vai culminar você vai gostar muito do resultado. Não vai ser fácil suportar
os desafios, tá? Todo esse espaço de mergulhar no submundo, de atravessar a noite escura da alma num centro muito mais profundo, de trabalho duro, quebra de pacto, contrato com Hefestos, associação que nos serve a bem maior, tá? Mas vai te permitir um renascimento. Então é como se você precisasse atravessar o submundo. A clareza chegará, a beleza, os portais de luz, mas também é esse acesso a vidas onde a beleza atrapalhou em vez de ajudar, tá? O espaço de vaidade, de ego aqui, tá? E que precisa ser trabalhado com muita força para você alcançar esses potenciais muito profundos de manifestação, de cura, de regeneração, de reestruturação da geometria sagrada da tua alma, da sua assinatura energética, tá? Que lhe permita abraçar o mundo. Então, é a busca pelos mistérios, tá? Esse mergulho nos mistérios. Esse atravessar portais que não sejam fáceis, nem simples, nem dolor, mas que vai te trazer justamente mais poder, mais consciência, conhecimento. É aquilo que precisa ser transmutado, ressignificado, tá? Resolvido mesmo das suas vidas na roda de Sansara, tá? Certo? Aqui é preciso trabalhar a desenvolver um centro de resiliência maior, de encontrar um caminho do meio, nem tanto céu, nem tanta terra, de trabalhar um aspecto de integração de luz e sombra, de aceitação, tá? Uma disposição maior a busca por sabedoria, tá? Não é fácil beber do copo da sabedoria, a espiritualidade fala, mas é muito isso, tá? Um centro de transmutação, de alinhamento e de uma resiliência mesmo, uma resistência, uma força. Você é capaz, você pode, é o que Miguel fala. E aqui é a atitude, tá? Maturidade nas reações, maturidade para encarar um processo desafiador com calma, a trabalhar muito a aceitação, a transmutação dos elementais alterados de forma pensamento, forma sentimento, por conta das dificuldades, porque de fato é enfrentar o submundo aqui, tá? Hades é abraçar os três mundos, ou seja, esse centro de conhecimento profundo, que significa, mas é um espaço de liderança que os Melquisedeques te ajudam e te auxiliam a desenvolver, principalmente o Melquisedeque, aleluia, mestre Malaya, a vencer os desafios de um período iniciático no nível de profundidade muito mais elevada, tá? Uma patente mais elevada que na ordem dos Melquisedeques. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Santo, santo, santo é o Senhor Deus das Legiões, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Santo, santo, santo é o Senhor Deus das Hostes, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Segunda opção, cristal multifacetado. Trabalhar muito com Ieiael para te ajudar a ir para a mão direita de Deus, tá? Rochel, Yezalel, Raiael, Yeiazel, Eiael. E muito um momento de grandes tempestades, tá? De grandes movimentações. Nem que seja tempestades emocionais, mas tem questões externas aqui. Tá? Então, faz parte dos ciclos planetários. É uma coisa coletiva. É encontrar a luz a mais profunda, ou ser a luz a mais profunda escuridão. Tem muito um centro de desafio aqui. Fala muito da manifestação de medos, ou ter que lidar com medos muito profundos, espaço de insegurança, tá? Um centro de sombra, transmutação das sombras. De busca por solução, focar na solução, não nos problemas. Você pode invocar Kaliel para te ajudar. Aqui é o espaço de integração, transmutação, segundo raio, sétimo raio. Tá? Rabugiá, a sua sacerdote cósmica te ajuda, é o Deus que ama incondicionalmente, o Deus que é gentil, amável. Velar real, Deus adorado.
Nitaya, Ariel, aqui a abertura de portais para clarividência, para revelações, para você sair de um centro de ilusão, ser tirado de um centro de ilusão, tá? Aqui fala muito da sonhos premonitórios ou proteção na quarta dimensão, que Lelahriá te ajuda. Manakel. Nithaya é proteção contra a magia negra. Então, aqui tem energias bem delicadas. Nanael, tá? Deus que também trabalha, protege contra a ignorância, orgulho. Então, todo espaço de orgulho aqui, seu, do outro, pessoas orgulhosas. Fala muito de quebra de iniciação espiritual negativa ou de pessoas, seres conscientes que têm poder espiritual, que eventualmente promovam ataques espirituais com relação a você e que é a partir desse centro da invocação dessas consciências, né? Do Ariel, Nithaya, Nanael, Nitael, tá? Para você vencer o mal dentro e fora de você, certo? Aqui a questão de prosperidade, superar bloqueios de prosperidade com Cealia, tá? E prosperidade que venha, bloqueios que venham de questões externas, tem muita influência externa negativa, tá? Draconiana, tá? Tem a ver com o espaço de desenvolvimento espiritual que você está ocupando, que você vai ocupar. E que acaba atraindo a atenção de potestades, de forças muito pesadas, tá? E aqui sempre, né, nossos Zeus negativados, tá? O submundo, aquilo que a gente precisa ter consciência, clareza, tá? Psique, nossa, tudo invertido. Então, quer aprender a escolher as batalhas que você deve travar, então, vai ter muito teste com relação a isso. Tá? Selene invertido, com a intuição e Cronos invertido. Aqui tem ciclos, tá? Que envolve esse aprendizado de como operar com a espiritualidade, de ter discernimento, tá? E aqui, psique, vem a união sagrada invertida. Aqui fala muito de ciclos kármicos, e que precisa ter trabalho que envolva as almas gêmeas trevosas, kármicas, Hélios, esse espaço de empoderamento, trazer clareza, trazer cura. Aqui fala muito de quebra de contrato, pacto de lealdade, pacto de fidelidade, tá? Pacto de casamento, pacto de sangue, tá? Para alguns tem a ver a questão de abertura de portais com linhas de tempo onde manifestou insanidade. Então, o mental pode ficar especialmente sobrecarregado. E aí vem desse centro, né, de... Aí, aqui é a escolha pela paz, para manter a paz, tá? Mesmo que você seja atacado, de não se deixar seduzir, tá? Por guerras ou por orientações negativas, vem muito isso. Líderes espirituais, né? E aí não vem muito de um espaço humano, não. Vem aqui de egrégora, de estrutura, tá? De consciência. Tá? Porque o negativo, ele se passa pelo positivo. Muitas vezes a gente tá recebendo direcionamento que a gente pensa que é do bem-amado Cristo Miguel, por exemplo, e é de uma consciência negativada. Aqui tem espaço de engano, erro, ser induzido a erro, vai exigir muita atenção, mas você tem a capacidade, envolve Atlântida, ou códigos de luz da Atlântida, ou questões de códigos de luz invertido da Atlântida. Você vai precisar limpar, tá? Empoderamento da sabedoria antiga, mas vem muito desse centro de percepção, tá? Discernimento, de coisas que vem pra te derrubar, mas que você vai precisar ter uma atitude compassiva com relação a isso, buscar os fundamentos, tá? Num nível muito mais profundo que lhe permita aplicar a lei do um. O que é a lei do um? A lei da unicidade. Tudo está interconectado, não existe o outro, todos somos nós, todos estão no espaço de evolução. E todos carregamos muitas coisas, então todo um centro mesmo de responsabilidade aqui. Está pedindo muita responsabilidade, tá? Esse trabalho com relação à tristeza, tá? Há muita força, resiliência. Um trabalho com a energia do Divino Espírito Santo.
Porque naturalmente surgirão coisas que virão no intuito de tirar sua estabilidade emocional, tá? E aqui é o enfrentar e vencer os medos. Então, muita sombra sendo emergida também. Pode ter conexão com a primeira opção que escolheu essa, tá? Vencer as sombras, um espaço de rendição maior, mas que envolve aqui uma percepção maior, tá? Então, tem alguma situação negativa, algum processo, tá? Pode, para alguns, envolve a linguagem da luz, Atlante, e que vai ativar códigos de luz invertidos em você. Você vai precisar desenvolver o discernimento, tá? Aqui vem muito da questão do experienciar na prática determinadas situações que promovam um nível de integração maior e que estão relacionadas ao seu nível de autoconfiança. Algum teste espiritual que envolve Cristo Miguel, alguma situação que o próprio Cristo Miguel traga para você por meio de outra pessoa, outra inteligência, outra consciência, e que vem nesse sentido de você conseguir atuar na prática com a mestria que você já carrega. Aplicar a sabedoria que você já tem, tá? Aquilo que você traz do passado também, tá? Aquilo que você traz de inteligência divina, de conhecimento, que significa essa sabedoria. A transmutação de situações do passado. Então, aqui fala muito da abertura de portais para ter que lidar com decepções, com situações que promoveram trauma no passado. Criações negativas, tá? Poder de atração negativo. E os negativados que não tem necessariamente a ver com você, tá? Aqui é um espaço, alguma decepção que envolva alguém que você gosta muito, para alguns, tá? Aqui é o espaço de transmutação, tá? De prevalecer a harmonia, invocar bastante Surya, Ser Maitreya, tá? Então, porque que envolve voltar coisas do passado, uma situação meio apocalíptica aqui, então é um negócio bem pesado, meio forte, mas vem para esse espaço de transmutação, que está protegido, que está amado. Aqui de liberação de códigos de luz invertidos do seu DNA. Aqui é um teste para ver como é que você vai responder a determinadas situações que no passado você não respondeu da melhor forma, tá? Aqui é muito se responder no amor, buscar paz, tá? Krishna te ajuda muito. Lamorai, tá? Estabelecimento de uma harmonia. Aqui, situações que envolvam abuso de poder, já praticado ou suportado, tá? Aqui é um espaço de ruptura, colapso do ego, de um centro de transformação, mas que vai te trazer mais estrutura, tá? Ou que envolva uma pessoa especificamente que você acaba recebendo. Mas aqui é a perseverança, a dedicação, a superação. E a escolha de permanecer leal a alguém ou a algo, a escolha de dar a resposta correta te coloca no centro de um desenvolvimento espiritual maior, de uma transformação positiva e de um início de um novo contrato de vida, e que envolve questões de prosperidade e abundância. Então, é uma grande lição kármica aqui, é um grande início, mas que envolve você superar algum centro de limitação, escassez, rejeição e abandono, de decepção. Um aparente retrocesso, que a resposta correta que você der para isso vai culminar na sua aprovação, numa lição que você tem que passar, iniciática mesmo, tem a ver com as iniciações espirituais, tá? E que lhe permita ir para um novo centro. O negócio até despencou aqui. Quando a gente precisa, né, se trabalhar nesse nível, é desafiador. Então, aqui exige muita contemplação, um buscar, e aqui exige muito uma ação, uma atitude diferente, que você não está acostumado. Mais imparcialidade, tá? No seu julgamento. Confiar na sua intuição, tá? Confiar mais em você do que no outro, na sua capacidade de discernir, tá? Para ir para esse espaço de alinhamento superior. Então, aqui são as lições que você precisa, segundo aquilo que você se predispôs a passar aqui nessa frequência, ok?
e que já envolve questões Atlantes, códigos de luz Atlantes, tá? Muito bem. Não é fácil, não é simples, não é dolor, não é barato. O processo de mestria espiritual, soberania humana, soberania profissional, soberania emocional. Ele exige muito desenvolvimento, né? Muitas transformações, tá? Aqui é Mestre Larion, que vai te trazer a resposta de uma determinada situação, tá? E aqui é um espaço de cura, de transformação. E tem a ver com o DNA divino, tem a ver com a ativação. Para aqui, para alguns, especificamente o 13º DNA, muito raro aqui, mas é o 6º DNA para alguns, tá? Aqui fala muito de tomar cuidado com as oportunidades, a aparente oportunidade que vem um espaço que nem tudo que reluz é ouro, sabe? A expressão do bem-amado desse Miguel, tá? Então aqui vai ter que ir além, nas profundezas de uma determinada situação que lhe permita, tá? Transcender uma determinada situação. Aqui fala muito de traição, algum nível de traição, algum nível de interferência de algum ser bem pesado na energia e que vem a partir de uma pessoa que você confia. Algum espaço de traição aqui, tá? Pode ser familiar, pode ser um processo de cura, pode ser, sei lá. Que tem muito uma traição aqui, tá? Mas que é a devoção, é a lealdade. E aqui é muita ajuda do Cristo Miguel, ou dos seres de luz, ou da sua chama gêmea, tá? Encarnado ou não, que vai te ajudar a ir para um espaço diferente e tranquilitar e pacífica, porque realmente é a resposta correta aqui. O mestre maravilhoso, Paulo Veneziano, tá? O Divino Espírito Santo manifestado. Então, aqui fala muito dessas iniciações crísticas num nível muito mais elevado, metatrônica, na verdade, e que implica uma entrega muito mais profunda do que você já teve até agora, e um poder, a capacidade de transmutação, tá? De alinhamento com outro espaço de foco mesmo, de compromisso. Isis, Mestre Vitória é o Divino Espírito Santo manifestado, ao Paulo Veneziano, que vai te ajudar. Eu sou a solução de todos os seus conflitos, Mestra Isis. A cura celestial também aqui ajuda muito. E o Mestre Malá, então, colocar o desejo ardente de iluminação acima de todas as coisas. São questões que envolvem a Garta, que envolve os intraterrenos em algum nível, algum portal. Eu sou a suavidade e a pureza de coração. Então, é João Evangelista que te ajuda a ter a atitude correta com relação a alguma situação bem desafiadora aqui. Ezequiel é a ametista. A transmutação, tá? Oromácia Diana, eu sou a liberdade divina. E aqui fala muito a liberdade de ideias, tá? Ou a liberdade de uma forma de operar que às vezes acaba descurando da mestria. Tá? Acaba, em algum momento não conseguiu aplicar um conhecimento e aí vem uma situação externa que lhe permita ou lhe dê a oportunidade de ser o amor em ação, de trabalhar a cura de questões emocionais profundas e que envolve traição. E que são inafastáveis para você por um espaço maior, tá? Porque é a sua sabedoria na prática. E aqui por um centro de integração maior para abertura de portais, de chaves positivas, tá? Portais de liberdade, de alguma questão kármica, nó kármico muito delicado, que envolva traição. Amizades, tá? Fadas e humanos são amigos naturais, tá? Agora é o tempo de buscar por suporte, encorajamento na sua jornada para a colheita dos seus sonhos do reino das fadas. Inspiração, esteja preparado. Você vai receber a visita da fada da inspiração, tá? Para ela te ajudar todo o tempo no centro aí. Alguma coisa que precisa ser... alguma ideia. Então, algo muito profundo está prestes a emergir para a luz. Seja uma memória secreta
ou algo no seu inconsciente, tá? Quando você conseguir ter consciência, clareza ou tornar exposto isso, que vem muito memórias, principalmente vida Atlante, você será livre, você conseguirá portais mágicos, tá? Tenha coragem e confiança na aventura dentro do desconhecido, tá? É tempo de dar novos passos, tá? Sem olhar para trás. Então, abertura de portais, um espaço de transformação aqui que foque o florescimento, que foque aquilo que você quer alcançar. Aí não importa o que vai acontecendo a flor de lótus, a fada da flor de lótus, ela vai te ensinar por meio da experiência para você acessar ou sintonizar com a sua luz interior e todas as áreas, desbloquear todas as áreas, a limpeza de todas as áreas da sua vida, tá? Ou dos outros. Luz, a fada rainha da luz, ela vem para te trazer amor e para trazer luz na situação corrente, tá? Para te lembrar que apenas a luz penetra na mais profunda escuridão. Então, se você não tiver consciência da escuridão como e aqui vem muitas questões psíquicas, inconsciente, aquilo que está oculto para ser emergido e ressignificado. E aí você dá um passo, muito um acesso ao registro akáshico muito profundo, mas a partir de um centro de desafio e de alguma aparente traição. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Kodosh, 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 Adonai, Elohim, Sebaoth. Santo, 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 Senhor Deus das legiões, Kodosh, 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 Adonai, Elohim, Sebaoth. Vamos lá? A árvore. Agora você precisa agir rápido, no sentido de criar estrutura, de colocar algum planejamento em prática, de buscar algo, tá? Para quem precisa de um curso, processo de cura, um espaço de empoderamento, de conexão com Deus, ou seja, fazer orações, ter uma rotina de meditações. Aqui fala tudo que ele promova um avanço no bloqueio da energia do plexo solar, da energia sexual, do poder de criação, do poder de manifestação, do poder de ação. Agora é o momento, tá? De uma mudança na forma de você operar e de superar obstáculos aqui. Espaço de algum centro de zona de conforto, de autossabotagem, tá? Que tem te mantido limitado. Então é hora de ousar grandemente, de colocar em prática algo, uma visão, tá? Uma força, uma resiliência, uma visão que você já tenha, de memórias, recuperar memórias estelares, de ter responsabilidade, de aprender lição, seguir em frente, um espaço de atuação aqui de uma forma diferente, que envolve algum nível de cura, tá? Ou de manifestação dos seus dons de cura, ou de busca por cura, tá? Ou de superação aqui, de todo o centro de zona de conforto, trabalhar muito com Tote para te ajudar a ser as bases nesse espaço de empoderamento, de liderança, tá? O povo Fênix. Quem quiser trabalhar com uma fênix azul vai te ajudar. Vai falar muito do renascimento, tá? A energia do masculino sagrado, o elemento fogo. Aqui pessoas muito presas no mental, nos labirintos mentais, vítimas da própria inteligência a algum nível. Então, é esse espaço de ter uma visão diferente sobre si mesmos, os próprios mecanismos, tá? Tá pedindo isso. Buscar uma clareza sobre os próprios mecanismos de autossabotagem aqui. Aqui não é sobre perpetuar um sistema de desculpas ou de protrair ao longo do tempo procrastinação. Aqui é tomada de ação, tá? Meu amado Cristo Miguel te ajuda, Gabriel te ajuda a fazer o que tem que ser feito, tá? Aqui trabalhar muito com Rahayá para te ajudar a proteção no mundo dos sonhos, na quarta dimensão. Como você usa sua energia criativa, sua força vital, principalmente a energia mental e emocional, né? Rayael, então busca de proteção do guerreiro divino. E aqui a busca
do ancoramento da estrutura do arquétipo do guerreiro em níveis mais profundos aqui, tá? Um centro de empoderamento. Também não são tempos fáceis, mas é a situação ideal para você buscar respostas, para você aprender a co-criar de um centro de desafio também. Nem sempre na facilidade se tem o crescimento que se espera, que se almeja, por isso que a dificuldade existe, né? Mas quando a gente tem um foco na gente manifestar a nossa música sagrada para Deus, para nossa própria divindade, para o nosso eu sou, tá? Tudo funciona, tá? Então aqui vem muito uma questão de discernimento mesmo, aprender a viver em paz com todos, aprender que muitas vezes você atrai coisas porque lá atrás você não tinha inteligência de buscar esse viver em paz com todos, mas aqui também vem a retificação no espaço onde você abriu mão de fazer o que era certo para ter paz, que isso também não é saudável. Então aqui é o centro de resgate, Mahasya Nemamya, resgates de fragmentos fractais de alma, e Abamya. Então, o empoderamento a partir do centro de criação, dos nomes sagrados de Deus, que os nomes sagrados de Deus proporcionam, alquimia e transformação, e aqui se conseguir ter ingerência sobre os eventos naturais, esse trabalho com os 72 nomes de Deus e com os nomes sagrados de Deus, tá? Justamente para trazer um centro de liderança, de empoderamento, tá? E aí, Azel, tomar cuidado com o que você fala. Cada palavra que você profere que esteja desalinhada, ela tem a força de uma maldição e que ela retorna para você com relação às pessoas, xingamentos, coisas bobas do dia a dia. Então, é o tempo. O que envolve julgamento, tá? Raia. Política e ambição, ganhar julgamento e a proteção daquele que fala a verdade. Então, todo esse espaço de proteção divino aqui, de situações que não são tão fofas, energias, lições, tá? Aqui é um espaço de responsabilidade muito mais profunda, responsabilidade emocional, responsabilidade com o outro, responsabilidade consigo mesmo, tá? Situações que você já traz de Sírios para resolver aqui, ou que envolva sirianos, tá? Que falam sobre a abertura de portais não tão fofos, que se você der a resposta correta, a atitude correta, esse trabalho de cura, de alinhamento vai fazer com que você dê um salto quântico, um nível muito mais elevado, como se você adiantasse 5 anos da sua vida. Tá? E a nível de evolução espiritual, 5 séculos, uau! Então, assim, uma expansão da consciência muito maior, que exige uma resiliência. E aqui é muito, todo o centro de ação com lei de fé. E aqui fala muito para trabalhar raiva, ódio, orgulho, portais que... vidas, ou espaço da sua vida onde você operou muito nessa forma, tá? Porque o trabalho não precisa ser duro, que é o mago, o centro de transformação, mas que vem lidar com as questões elementais alteradas, inclusive de outras linhas de tempo. Aqui, ouça, volte atrás, aprenda esse cerco de energias protetivas, generação de saúde, empoderamento, vitalidade, tá? Então, aqui são os felinos, Arcanjo Miguel e lei de fé, que te ajuda aí para esse espaço maior. E aqui tudo aquilo que te conecta com Sekhmet, tá? De encarnação egípcia. Precisa ter um olhar aqui, que envolva raiva, que envolva ira, vingança, tá? Onde você não pode agir a partir de um centro de paz. A questão da energia sexual também forte. Aqui é o centro de reatividade, tá? Aqui vem muito uma questão, um aprendizado daquilo que não é amor, ou de uma percepção distorcida do que é e do que não é amor. Aqui vem muito um espaço de reatividade, de você achar que o outro não te ama, que o outro está judiando de você, que
que o outro é isso, que o outro é aquilo, quando tem muita coisa dentro de você, do seu sistema. É a sua percepção das situações que podem ser diferentes a partir de uma nova perspectiva, um novo olhar, que não seja a partir de um centro de dor, de alguma dor profunda, de reatividade, medo de julgamento, tá? Aqui tem um espaço de sentir raiva, só ser, que vai precisar trabalhar um nó kármico relacionado a só ser ouvido e respeitado quando você tá bravo ou quando você tá com raiva. E isso vai atrair situações e pessoas que vão despertar justamente a questão da raiva em você, para esse aprendizado, para superar essas questões, tá? Então aqui é todo o espaço de rendição, de dedicação ao propósito, de busca por um centro de santidade. Arian Rod, ela é uma deusa celta, é autonomia, novas direções na vida, fato, karma, em que ela era pura. E o rei, ela nunca tinha estabelecido relações sexuais com nenhum homem, ela era uma virgem. E aí ela sustentava o poderio do rei. O rei vencia batalhas, tá? Nórdica, uma deusa nórdica. E ele vinha e se deitava, tá? Para recuperar as forças, recostado nela, ou com os pés sobre ela, uma coisa assim. E aí ela foi... aí teve um sobrinho do rei, salvo erro, ou tio do rei, que tinha muito desejo por ela, criou uma guerra para que o rei se afastasse e ele pudesse estar com ela. E ele ficou sozinho com ela, expulsou os criados, os servos, e cometeu abuso sexual contra ela. E o rei escolheu se casar com ela, apesar disso, até encontrou uma outra pessoa em tese que era para cumprir esse propósito. Aqui fala de uma coisa que pode ser aparentemente negativa, mas que saia algo muito positivo, um filho nasça positivo, e aqui é uma criação, tá? E é o espaço de triunfo da rendição, da pureza, da coragem, da busca por se manter puro nas condições mais adversas, ou que aquilo que fizerem contra você vai se revelar ainda benéfico por conta de atitude de merecimento, tá? Então não nada está perdido. Então tudo será ressignificado para entrar nesse espaço de prosperidade, abundância, de estrutura, mesmo as situações que não são fofas, tá? Que é possível nascer, transformar, ressignificar eventos, situações naquilo que significa uma pureza, tá? Aqui fala muito para ter atenção com a insatisfação, aquilo que você sente, tá? Aqui trabalhar muito forte os seus sentimentos ou a conexão com o seu corpo emocional, tá? Por mais que tudo seja difícil, aqui fala muito de um batismo nas águas, caminhar sobre as águas, que vem muito essa questão de uma iniciação que envolva o corpo emocional, espaço de purificação emocional, limpeza emocional, cura emocional, tá? Que precisa ser trabalhada com muita intensidade, com muita atenção, porque é isso que vai trazer uma mestria no poder de criação. Tá? Para alguns, o ponto nodal vem muito uma conversa com a sua chama gêmea, nem que seja nos espaços desdobrados, de consciência expandida ou de meditação, que vai trazer muita clareza sobre determinados aspectos da criação. O Saint Germain, tá? Que é o mago. Mas é a estrutura, né? E aqui vem muito a questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá? Então a prosperidade vem desse centro. De alinhar a sua vida nesse aspecto de abundância, sim, de criação de matéria, sim, mas o seu coração não estar nisso. Entender que a satisfação emocional não vem daquilo que você compra, ou daquilo que você adquire, da estrutura que você manifesta material, e sim da cura emocional, da satisfação emocional, tá? Aqui, ter atenção àquilo que você nega, seja um passeio, seja uma comida, seja
Existe muita coisa que é negada para si próprio, tá? Porque eventualmente você não tem o que você quer na hora que você quer. E aqui é um espaço inconsciente de atuação que não lhe aproveita. Precisa pintar para alguns, escrever, tá? Desenvolver suas próprias mandalas. Que tem todo um cenário maior sobre si mesmo. Aqui o pontilhismo, o pontilhado para alguns vai trabalhar muito questões muito delicadas que é necessária, tá? Então aqui, de novo, rupturas. Mas a sua chama gêmea que vai te ajudar. Ou mentor espiritual, para alguns é o Moria. Para outros é o Moria Lady Miriam, tá? Que vai te ajudar nesse centro de proteção espiritual. Com relação a algum evento, com relação a alguma... Para alguns é justamente a mudança de perspectiva e de postura que envolva a sua relação com o dinheiro e com a matéria, com estrutura. Ou a superação de conflitos e bloqueios, ou abrir portais que lhe tragam uma percepção diferente sobre como vencer esses conflitos e esses bloqueios, que envolvam a questão da estrutura material, tá? Tem muito a ver com questões de infância aqui, o espaço de escassez de infância, ou crenças de infância, questões que envolvam o seu não merecimento, tá? A insuficiência, fala muito de gatilhos, para alguns foram instalados pela mãe, outros foram pelos pais, outros foram pelos dois. Tá? E quando não é a mãe, é o sistema familiar, tá? É o pai. Símbolo da ascensão, despertar de seu anjo interno. Arqué é a radiância. Então, é esse invocar que é a radiância e uma mudança. Mudança de estilo, mudança de roupas, mudança, sabe? Um espaço de radiância aqui, que inclusive espiritual, que o físico vai acompanhar, tá? Retorno à unicidade. E aqui vem muito aquele coração puro, aquele coração curado. Aqui fala muito de um estado de paz interno, muito profundo, tá? E para isso é preciso trabalhar algumas questões aí, tá? Que já envolva o passado, que envolva questões de infância também. Arqueia a claridade, o descanso, reflexão, recarregar. E Metatron, se lembrar de quem você é. Então tem muito essa questão do acesso aos registros akáshicos para trazer integração, uma nova perspectiva, tá? Um novo olhar sobre si mesmo, um novo espaço de liderança, uma liberdade de voar alto, tá? Uma nova atitude com relação a si mesmo, certo? Quarta opção, ametista lavanda, Madre me te adoro. Aqui é sobre propósito espiritual, missão de alma. Aqui vem a espiritualidade falando, passou da hora de você colocar o seu propósito espiritual, sua missão de alma, o acesso a ela, os movimentos que lhe permitam acessar a sua missão de alma ou realizá-la com prioridade, tá? Aqui é um foco, que é a pé que te ajuda na luz. E aqui é independente das ações externas, tá? Para alguns precisa lidar muito com questão de inveja, e invocar lá de A para te ajudar a se proteger da inveja. Mas aqui, a raiz, ponto nodal, porque eu atraio tanta inveja? Qual é o espaço de competição que eu ainda não curei, que tá me deixando vulnerável, tá? O que eu invejo no nível secretamente, ok? Né? No mais oculto da minha alma, o que eu invejo, quem? Então, um trabalho de sombra aqui, pra... Aqui é compartilhar a chama, compartilhar mesmo aquilo que você recebe, compartilhar a luz, falar a respeito, mostrar, tá? É muito guardião da chama, certo? Sagrada. E Elahriá. Aqui te conectar com a misericórdia divina, trazer, tornar doce o juízo, tá? Que justamente a questão de karma, de vida kármica, lições karmas,
lições kármicas. Para que vem muito uma questão de um julgamento muito forte com relação ao outro, tá? O rigor, a energia do rigor aqui aplicado e que implica esse retorno kármico com relação a isso que é preciso ser trabalhado. Ariel, clarividência, justamente os véus de ilusão, tá? Que precisam serem desvelados. E aqui é muito o desenvolvimento de uma visão e de um olhar de misericórdia, de compaixão real, no nível mais profundo, tá? E aqui, o ponto nodal é justamente a cura de situações onde faltou compaixão para você e que isso faz com que você seja muito duro, muito exigente, tá? Consigo mesmo, com o outro. De novo, questões de infância, questões de vidas passadas, tá? Aqui é uma postura, uma energia, uma forma de agir, seja do pai, seja da mãe, ou de quem cumpriu esse papel, tá? Aqui são códigos de luz sirianos, que a linguagem da luz siriana vai te ajudar. Que a coleguinha Eliane trabalha lindamente. Acho que você encontra ela no Instagram como Eliane, linguagem da luz, salvo erro. Certo? Libertar a energia. Então, tem muitas coisas que a gente percebe tá acontecendo ao nosso redor e não de uma forma consciente, a gente percebe por meio de outros sentidos e não a nível de mental, corpo mental, e que vai trazendo uma sobrecarga, tá? De energias que estão acontecendo, de situações, de coisas que são emanadas na sua direção, e que fala também para quem já trabalha com a espiritualidade, ter atenção aos resíduos de energia que fica no seu campo, dos processos de cura que você faz. Aqui é para quem trabalha com espiritualidade, tá? Quem vai te ajudar aqui nesse Aham, a Xamancaia, o Águia Branca, a purificação do seu campo, Mestre Afra e Mestre Larion, tá? Purificação do seu campo por conta do desgaste de energia vital, daquilo que fica no seu campo, que é emanado do outro, ou que está relacionado ao processo de cura que você faz, ok? E reverbera, né? Todo centro de pureza, de entrega genuína, verdadeira, ela é desejável nesse momento, especialmente, tá? Vai permitir com que você atravesse desafios, questões psíquicas, portais de escuridão interna ou bloqueios, supere bloqueios, tá? Tem questões aqui que é o bem-amado Cristo Miguel que vai resolver para você. E aqui é o merecimento, né? Então, quando a pessoa não tem merecimento, tem gente que tem coragem de comentar, eu não acredito em nada, é tudo mentira, é tudo balela. A humanidade é ignorante, né? As coisas, elas se manifestam na vida daqueles que estão alinhados, daqueles que fazem a correria, daqueles que têm compromisso e têm merecimento. Então, assim, claro, o que não faz parte da sua realidade é porque você não está alinhado, simples assim, né? Pode ser que tenha canais, ou que tenha seres que não têm consciência, não têm responsabilidade e que venham trazer energia que não existe, que trabalhem no centro de ilusão. Não é esse canal. Então, aqui a gente trabalha no centro de poder e autoridade divina, que aquilo que é feito é cumprido, tá? Então, atrás daquele que fala ou daquela que fala, existe toda uma hierarquia de luz que está ali trazendo sustentação. O que não se manifesta, o que não é cumprido, é por questões que envolvam sua própria estrutura ou livre-arbítrio alheio, tá? Então, vem muito isso. Tem questões aqui que envolvem estrutura, tá? Que envolvem a sua permanência no planeta para alguns, tá? Que envolvem a sua conexão, que envolvem questões aqui bem profundas e que é o bem-amado Cristo Miguel que vai resolver para você. Aqui fala de acessar espaços de cura,
Você trabalha com os cristais de cura Atlantis, tá? O cristal de cura verde. Portais para trabalhar. Nos cristais, um cristal de cura que remanesceu da queda da Atlântida, tá? Aqui fala muito da transcendência de limitações de linha do tempo, da multidimensionalidade, a busca de proteção espiritual da sua hierarquia de luz, ancestralidade cósmica humana, tá? Por uma travessia mais segura, certo? Aqui pede muita atitude correta, inclusive mental, tá? Então, muitas vezes a gente precisa, é muito importante a gente se calar, inclusive mentalmente, em vez de a gente ficar nutrindo algum centro de negatividade, tá? As coisas simplesmente são. Você acreditando nisso ou não, a espiritualidade fala, muda zero coisas. O coleguinha acreditando nisso ou não, muda zero coisas. O que é. Então, é sobre isso, tá? Então, esse centro de escolher, não alimentar nenhuma ilusão, nenhuma indecisão, nenhum medo, nenhuma insegurança, tá? Confiar na luz. Confiar naquele que tem todo o poder, que criou esse universo e que ele cumpre a vontade dele, a palavra dele. E que ele não esquece ninguém para trás. E que ele não esquece nada do que ele prometeu. Então, todas as promessas que foram feitas para você, inclusive de muitas encarnações passadas, tem um espaço de manifestação, uma transição de uma estrutura, e que a sua ancestralidade cósmica vai fazer. Muitos Sanat Kumaros, venusianos. Então, existem questões aqui de cura emocional muito profunda, decepções, traições, mas que é o Cristo Miguel, ele não trai ninguém jamais. É uma Sananda, que vai trazer esse centro de luz e o poder de você vencer, né, o mal dentro e fora de você, tá? Todo ataque espiritual, toda a estrutura kármica. Então, é a confiança nos 4 arcanjos do Senhor, nos Deus Solares, Elis e Vesta. O seu socorro virá muito rapidamente. Existem questões aqui que necessitam de serem transmutadas, tá? Mumiar, o espaço de maldade interno ou externo, mas que você consegue superar todo o centro iliame, todo o espaço negativo aqui, tá? Uma nova visão, ativações de chakras, de portais, que te conectem, que te alinhem com a 13ª dimensão, mas que exige uma travessia diferente, uma postura diferente, ação e atitude diferente, e aqui um centro de rendição maior, de confiança em Deus. Confiança em Deus. Fé inabalável. Entrega inabalável. Compromisso. Determinação no seu caminho. Tá? A escolha de se permanecer alinhado. Tá? De manifestar sabedoria. Assim como sábios são aqueles que estão aqui para te conduzir para um novo centro de consciência. Não se deixar abalar, deter-se por juízos proféticos, por hecatombes, tá? Alheias, por um espaço de negatividade alheio, pela densidade alheia, tá? Muitos são os que caminham para destruição, para involução. Então, é esse alinhamento com os seres e as consciências que caminham para a elevação e que detêm o verdadeiro poder. Então, Arcanjo Miguel fala, eu não alcancei minhas medalhas de uma forma aleatória. Foi por mérito, trabalho, desenvolvimento. Então, eu sei mostrar o caminho para você, da transcendência, da densidade, de todos os níveis, uma transformação muito profunda, do renascimento, tá? Eu confiei cegamente no meu pai, mesmo quando foi necessário caminhar para a cruz. Muitas insights na meditação. Então, é sobre confiança. É incondicional. Fidelidade. Entender que tudo está nas mãos de Deus, que o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus, mesmo que a aparência diga outra coisa, mesmo que existam forças, poderes, tempestades, estruturas,
muito poderosas, elas não se comparam ao meu poder, que tudo criei. Então, uma coisa que não varia, que não oscila, é a minha palavra, a força do verbo criador, a força do meu compromisso, a força da justiça divina. Então, o nível de despertar aqui de ativações, de códigos de luz e de portais iniciáticos muito mais intensos, mas que vem a partir de um centro de uma revolução interna necessária na forma de você se conectar com a espiritualidade, ou de confiança, ou de alinhamento, tá? Para manter sua paz, priorizar a sua evolução, nutrir a terra, esse compromisso, essa fé inabalável. Essa criação de um espaço sagrado, esse alinhamento com o lado certo da força, tá? Raziel, o segredo de Deus é sobre o seu processo ascensional. Então, tem questões aqui que eventualmente você venha precisar ter contato por conta de vidas passadas. Aqui fala muito da chegada de novas hierarquias de luz, de novas consciências de vidas passadas. A sua ancestralidade cósmica, a sua ancestralidade humana, para te ajudar. Iniciações com mestres ascensos, que envolvam Shambhala, que envolvam Atlântida, envolvam Orion. Toda uma proteção aqui, espiritual, de ataques espirituais de consciências estelares, extraterrestres, negativas, mas que vem, que o comando Ashtar vai trazer para você. Tá? Você não tá sozinho. Quem determina a sua estrutura, sua abundância, sua prosperidade, sua realização sou eu. É sua ancestralidade. Então não duvide mais. Atravesse os desafios com mais resiliência. Escolha estabelecer uma confiança maior em mim. Uma atitude diferente com relação a mim, ou com os seus próprios desafios, ou com o processo aqui. Então, aqui, alguma pessoa nova da sua hierarquia de luz vai te ajudar a superar obstáculos. Alguma venusiana, tá? Nova. Um espaço iniciático com uma nova mestra. Para alguns é uma sacerdotisa sagrada chamada Metari, que atua no 7º raio solar, que é uma venusiana, que determina destinos, tá? Linhas de tempo. Então aqui é uma elevação no seu nível vibracional que lhe permita ser notado, digamos assim, por consciências no nível mais elevado. E receber auxílio. É um espaço iniciático aqui. E que isso vai trazer muito mais liberdade. Então, mas isso pode envolver ataques espirituais. Tá? Lidar com questões kármicas. Também é um espaço iniciático aqui. Mas aqui é a liberdade da confiança em Deus, da fé em Deus, da fé nos seres de luz. Daqueles que você sequer se recordam que existem e que estão unidos, e que estão alinhados, e que serão atraídos para que a justiça divina se manifeste na sua vida. Então, creia, confie, entregue o seu coração, tá? Tem uma abertura aqui de portais para o amor, para vivenciar uma nova fase no relacionamento afetivo, ou um relacionamento afetivo para quem não tem.
tá? Aqui fala muito de espaços iniciáticos que os decretos espirituais vão trazer, ou mesmo para alguns é canalização de decretos espirituais em outras línguas, tá? Em outras linguagens. Para alguns é um espaço de cura com as fadas, portais de Avalon, tá? Que a Kátia Souza está trabalhando agora. E que vai abrir acesso a mistérios que as fadas são detentoras, tá? E que vai te trazer uma flexibilidade maior, uma liberdade maior de ação. Aqui é a confiança no plano divino, que ela não é a ideal ainda. A confiança nos seus mestres e nos seus mentores, né? A chave de luz como curador da terra, mas que vem a partir de um espaço de muito maior entrega, de desenvolvimento de uma fé inabalável, de uma força de determinação, de vontade inabalável. Você só vai provar sua lealdade se você for testado, se você enfrentar tempestades e se você resistir a elas. Tá? Então, é algum nível de noite escura da alma que culmina na ativação de vidas passadas positivas, mas que exige, né, essa questão da harmonia, essa questão do despertar de Santo Cristo pessoal, essa entrega absoluta, uma entrega maior do que você já foi capaz, e que te permite o acesso a reinos internos, reinos místicos, tá? Convite para se conectar a um novo espaço iniciático aí, tá? Um novo centro de portais, revelação, atuação. Para alguns é uma nova história que você terá o poder de escrever e que vem a partir de um centro de um vício num espaço de reatividade aqui muito sutil, tá? De falta de rebeldia, a palavra é essa. Deixar de ser cabra e aprender a ser ovelha no nível mais profundo, mas um centro muito sutil aqui, tá? Aqui fala muito de criticar os seus mestres espirituais pelas lições pesadas que você tem que enfrentar, tá? Entendendo que eles só ocupam posição de mestres porque eles já enfrentaram as lições deles e superaram os obstáculos. Então o problema não é só o mestre, é a atitude com relação ao espaço, ao desafio que você precisa vivenciar, emergir, transcender, tá? Então, essa busca pela verdade, esse compromisso com a verdade, com a coragem de enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Se movimentar a partir de um centro de uma situação difícil. E aqui é a limpeza emocional, a cura emocional, tá? Muito esse trabalho de libertar emoções. Muita conexão com a mestra Pérola que vai te ajudar. Novos inícios. Códigos de luz pleidianos, sirianos, atlantes, tá? Ter atenção com alguma frequência subliminar em alguma gravação. Pode ser os solfejos em hertz, que falem de códigos de luz invertidos, atlantes ou linguagem da luz. Seguir seu coração. Um amor maior, objetivo maior, ao espaço mais elevado com relação a tudo. E esse centro de confiança, de entrega, de união sagrada. Aqui é um novo nível de comprometimento no relacionamento afetivo para quem tem, ou neste encontrar a sua chama gêmea, para quem ainda não está conectado com a chama gêmea na matéria, na fiscalidade. Então, existe muita autossabotagem aqui com relação à chama gêmea, e porque por um espaço de indisponibilidade emocional, medo do amor, tá? O amor escolhe você, né? Então, a união sagrada, no nível muito mais profundo, esse deve ser o seu objetivo, tá? Mas entendendo que aqui vai precisar enfrentar ciclos, tá? Enfrentar batalhas. Não tem como enfrentar e vencer suas guerras. É o caminho da iluminação, da ascensão, a resistência, a resiliência, da criação superior, tá? Então,
Por mais que a espiritualidade ame você infinitamente, o Arcanjo Miguel, né, os xamãs da luz, enfim, a fraternidade branca, nada pode impedir de você passar pelos desafios nessa linha de tempo que estão determinados, tá? Então, o centro de regeneração aqui, de transformação. Tá? Pureza. Um foco, uma pureza muito maior. Tá? Um centro de lealdade muito maior também, com a sua espiritualidade, com a sua chama gêmea, com a verdade, com a justiça. Correção aqui de valores, de ideias, de atitudes. Tá? Parte de liderança. Então, muitas coisas que a gente acessa abre uma caixa de Pandora. Pode ser um processo, uma linguagem da luz, uma frequência. Mas essa caixa de Pandora, a espiritualidade está falando, ela necessariamente precisava ter sido aberta. Não foi aleatório o fato dela ter sido aberta. Então, uma disposição maior para passar por eventos mais desafiadores, porque é a partir desse centro de superar os grandes desafios que você vai alcançar justamente aquilo que você mais deseja, um espaço muito mais alinhado a nível de prosperidade, abundância, tá? De estrutura, tá? Então, aqui fala muito desse desenvolvimento de uma disposição maior para enfrentar os obstáculos, enfrentar o que os ciclos iniciáticos te trazem, trabalhar sua cura emocional em outros níveis, tá? Buscar isso. É um tempo de liberdade, a liberdade de escolha, tá? Mas onde você vai precisar trabalhar muito a resistência, a resiliência. São processos e espaços na sua vida que precisam de transmutação aqui, de transformação. Tem prosperidade, tem abundância, tem novos inícios, tem novas estruturas, novos sistemas aqui. Muita ajuda da Mestra Cara. Sanat Kumara Lei de Vênus, tá? Tem coisas que elas estão guardadas. Você já recebeu algumas estruturas, algum processo de cura que você fez, para alguns o que vai fazer. Você já recebeu a estrutura, os códigos galácticos. Para alguns, a sua conexão com a sua chama gêmea está sendo gerado, tá? Então, tem todo um espaço de manifestação, 6 semanas, 6 meses, 6 dias, 6 anos. Para um centro de satisfação emocional. Aqui muitas questões que a própria estrutura de luz vai colocar em movimento para essa colheita. Então, não desanimar. A resiliência, tá? Lidar com os portais, lidar com os desafios. Isso fala muito para ter atenção à própria loucura interna. E aí vem a questão da loucura interna, o mental. Os labirintos mentais, tá? Mas aqui vem muito uma questão de julgamento muito intenso, tá? De crítica muito forte, autocrítica e crítica. Só que aqui é uma crítica direcionada ao seu mestre espiritual, à espiritualidade, tá? Então, prestar bastante atenção aos seus pensamentos, eles precisam combinar com as ações. O plano mental, a quarta dimensão, ela precisa ser alinhada com o plano emocional, tá? O seu plano astral, o plano da fisicalidade precisa ser alinhada com o seu plano astral, que é justamente a soma do corpo emocional. E nesse momento ainda precisa fazer um trabalho, tá? E sempre confiar, porque o Arcanjo Miguel não vai te abandonar jamais, nem os anjos. E conversar com ele, trazer esse centro de desabafar com ele, tá? Bata e receberás, mas com a atitude correta, com o sentimento correto, com a ação correta. Muito esse centro aqui, para que os mistérios lhe sejam revelados, para que você não seja encontrado em falta. Ele fala: gratidão está feita, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou.